principalmente por ser um dia muito especial, que é o sábado, o dia do Senhor, e por ser um milagre vivo, que Deus, né, resolveu, por sua infinita bondade, conceder a mim, uma pecadora, miserável que sou, mas, como a gente diz, Deus tem um propósito para todos. Vânia me deu 15 minutos para eu contar o testemunho. Eu vou fazer um resumo ao máximo que eu puder. E, quem sabe, em outra oportunidade, poderemos conversar com mais tempo, né? Mas é o seguinte, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o que está lá no Salmo 95, de 1 a 3. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça e vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o Rei, acima de todos os deuses. Amém? Então é motivo de adoração, de alegria e de louvor. Por isso que nós estamos aqui. Bom, eu vou pedir licença para tirar a máscara. Estou aqui sozinha, né? Estou com distanciamento devido. Então, vou poder fazer isso por alguns momentos. Estou sentindo um pouquinho ofegante, então vai ficar mais fácil para eu falar. Tudo começou no dia 1º de julho de 2020, com o falecimento do meu sogro, que todos, né, tomaram conhecimento. Naquele dia, eu já fui para o enterro dele me sentindo um pouco mal. Eu acho que talvez há uns 2 dias atrás eu já estava com algum sintoma e não percebi. E naquele dia eu tive febre. Tomei medicação normal para passar febre e fui para o enterro, voltei, mas quando chegou na parte da tarde, quando a gente voltou do enterro, que estávamos em casa, descansando, eu me senti assim muito mal, uma dor de cabeça muito forte, e Daniel insistiu para que eu fosse para uma urgência. Eu insisti em não ir, com medo também, né? E aí não teve jeito, a febre não baixava. No final do dia, eu me direcionei ao posto de saúde aqui de Santos Dumont, que é direcionado para a questão da Covid. Chegando lá, o médico escutou o meu pulmão e disse que estava escutando um barulhinho um pouco diferente, mas que estava tudo ok, que eu não me preocupasse. Passou a medicação, que é, né, normal, passa para todo mundo, passou toda aquela medicação e pediu que eu tomasse durante 5 dias, me distanciasse, ficasse isolada, tivesse todos os cuidados e então procedesse esse tratamento. Tomei a medicação por 5 dias, alguns sintomas melhoraram, mas outros começaram a surgir. E quando foi no dia 6, eu fui pela 2ª vez ao posto médico, porque ele disse que se eu não ficasse boa, era para eu voltar com 5 dias. No dia 6 eu voltei ao posto e ele disse, olha, seu pulmão não está bom, a sua saturação também não está boa e eu sugiro que você vá para uma urgência. Se tivesse uma ambulância aqui, eu ia fazer isso agora. Como não tem, e se eu pedir, vai demorar muito, a sua saturação está oscilando muito. Então, é importante que você vá. Você tem carro, você tem como ir? Eu disse, tenho. Só que quando eu saí dali, irmãos, eu não quis ir. Eu achei que era algo que eu podia administrar e fui para casa. Chegando em casa, eu comecei a sentir um pouco de falta de ar, mas me acomodei e dormi. No dia seguinte, quando eu acordei, achei que estava bem, fui ao banheiro, tomar banho, tudo. Quando eu saí do banheiro, minhas pernas já não conseguiam ficar em pé. E eu achava que a falta de ar seria aquela em forma de cansaço, né? Aquela coisa ofegante. Só que não foi assim. É como se o ar faltasse no meu corpo e eu fosse desabar. E Daniel disse, agora você vai. E praticamente me arrastou e fomos para a Unestopiva. Chegando lá, eles viram minha saturação, viram que ela estava baixa. Já de imediato me levaram para uma sala de, né, não sei como chama, pré-internamento. Foi feito o teste e eu testei positivo para a Covid. Irmãos, a partir daquele momento, daquele diagnóstico, as coisas começaram a mudar. A minha cabeça começou a questionar muitas coisas, porque eu me cuidava muito, eu só andava de máscara, eu só andava com gel, eu mantinha o distanciamento, eu fazia praticamente tudo que era necessário para evitar essa doença. E tinha medo, eu respeitava todos os parâmetros que eram determinados. E eu dizia, onde eu peguei, como eu peguei. Meu sogro foi diagnosticado quando foi internado no João Alves. Mas eu mantinha todo o cuidado ao me relacionar com ele. Então, eu fiquei assim, né? Mas bateu um desespero.
E eu fui internada lá no Nestor Piva e fiquei lá por 3 dias. Depois de 3 dias, eles me direcionaram para o hospital de campanha. E o desespero foi maior. Porque a gente que nunca foi, imagina como é. Só que quando você chega no lugar, é pior ainda a sensação. E quando eu entrei naquele hospital, eu me senti que eu estava indo para um túnel onde eu não iria voltar mais. Eu tinha quase certeza que eu não ia voltar mais. E eu chorava muito e fiquei muito angustiada, muito nervosa, e o meu estado emocional fez com que a doença se complicasse cada vez mais. Eu não conseguia me controlar, eu não conseguia me manter calma para que as coisas acontecessem de forma mais tranquila. A notícia começou a circular. Graças a Deus, nós temos os nossos irmãos que fazem questão de pedir oração, de lutar, de não aceitar o mal que sobrevém sobre a nossa vida. E essa notícia começou a circular e pessoas começaram a entrar em ação. Pessoas começaram a correr porque eu precisava de uma UTI. O meu caso foi se agravando muito e não podia ser uma UTI qualquer. Tinha que ser uma UTI que tivesse toda uma estrutura para hemodiálise, para várias situações que meu corpo estava se complicando muito. Uma pessoa, uma das nossas irmãs, que por sinal esteve conosco no sábado passado, e que eu descobri o porquê, porque até então eu não entendia, porque eu conheci Priscila Just como uma cantora da igreja, como uma amiga assim a uma certa distância, mas nunca fui de me relacionar tão próximo a ela assim. E a notícia chegou lá no Espaço Novo Tempo e quando ela soube, ela agiu como se eu fosse da família dela. Deus tocou no coração dela. E ela foi atrás de médico, de pessoas que ela conhecia. Por outro lado, o meu patrão também foi atrás de outras pessoas, meus cunhados. E foi uma mobilização geral. E finalmente eles conseguiram uma UTI. E conseguiram que eu fosse transferida para o Hospital Renascença. A transferência também não foi fácil. Porque para que eu fosse transferida, eu tinha que estar entubada. Eu não estava em condições de ser transferida de um hospital para outro sem estar entubada. E teria que ter uma ambulância apropriada para isso. Não era qualquer ambulância. E eu tive Covid no pico, no auge aqui em Aracaju. E todas as ambulâncias não paravam, estavam muito ocupadas e não conseguia. E a vaga estava lá me esperando, porém eu não tinha como ser transferida. Mas Deus, com sua mão poderosa, usou um dos nossos irmãos também da igreja, que eu também não tenho contato muito assim com ele, estive lá somente para agradecer. Mas através do meu cunhado, que trabalha na secretaria com ele, conseguiu uma ambulância e me transferiram. E dali, como vocês sabem, eu passei em torno de 20 dias, né, entubada, sedada, sem contato nenhum com o mundo. E o interessante é que, enquanto eu passava por tudo isso, muitas coisas aconteciam, né? Uma médica que me transferiu na ambulância do hospital de campanha para a Clínica Renascença, ela depois foi me visitar, quando eu já estava na enfermaria. E ela disse: Líria, você é muito forte. Você estava entubada, sedada, e nós fomos transferir você para o Hospital Renascença. E no meio do caminho, você acordou. Eu tive que medicar você de novo, tive que sedar você de novo. E por conta disso, as minhas sequelas foram muito graves. A partir do momento que você é diagnosticado com Covid, todo mundo sabe, você passa a ficar isolado de todo mundo. E uma das piores sensações é o abandono, é a solidão, é você achar que vai morrer e não vai ver mais nenhuma das pessoas que você ama. E enquanto eu tive consciência, isso ficava me incomodando, né? Martelando assim na minha mente. Os dias passaram. Eu já estava na UTI, minha família em desespero, porque ninguém me via, ninguém tinha um contato direto, só eram boletins informativos, cada boletim pior que o outro. As esperanças eram cada vez menores. Vânia vai me dando conta aí do tempo, viu? As esperanças eram cada vez menores, só chegava a notícia ruim.
Deus é tão bom que o povo de Deus começou a orar. E não só na minha igreja, não só no meu bairro, não só no meu estado, na minha cidade, mas em todos os lugares. A minha família mora em São Paulo. E minha mãe, com a igreja dela, com o distrito, com as pessoas, com os grupos de oração oravam. Pastor Wallace, que hoje está no distrito de Sorocaba, fazendo corrente de oração por mim também lá. Pastor Tiago, que está na Holanda, fazendo corrente de oração do outro lado do mundo. Uns amigos, né, do filho da irmã Josefina, que também são de outro país, né, da Colômbia, né, irmã? Estavam lá em corrente de oração por mim. Enfim, os comportores. Gente, eu comportei durante grande parte da minha vida. E eu fui comportar aos 14 anos. Depois de muitos anos de comportagem, a equipe se desmanchou, cada um tomou seu rumo, cada um seguiu sua vida, construiu sua família. Mas quando souberam que eu estava nessa situação, eles criaram um grupo no WhatsApp e todo mundo se reencontrou novamente. E no meio de tantos comportores e pastores que já são, né, depois de tantos anos, fizeram uma semana de oração via Zoom. E diz que foi algo assim incrível. Todo mundo se movendo, porque sabiam que só a mão de Deus podia fazer alguma coisa. Todos clamavam por um milagre. Não foi fácil. A minha mãe sofreu à distância. Meus irmãos sofreram à distância. As pessoas que estavam aqui não sabiam nem como passar a notícia. Joana, minha cunhada, Daniel, minha filha, Lu, que é uma amiga, né, muito próxima, ela tinha contato com a minha mãe, e minha mãe ligava em desespero. E elas diziam que não sabiam como passar as informações, porque se já era difícil para quem estava perto, imagine para quem estava longe. As coisas foram acontecendo, mas quando todos já estavam, né, todos já estavam sem esperança, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. A Bíblia diz que a história de Lázaro, né, eu sempre digo que a minha história é parecida com a de Lázaro. E tem um amigo meu que ele diz que meu nome não é mais Lília, é Lázara, né? É interessante que quando não há mais solução aos olhos humanos, Deus entra em ação. E do mesmo jeito que ele falou para Lázaro, Lázaro, sai para fora, ele disse, Lília, saia para fora, porque eu estava morta. Eu cheguei na Renascença com saturação 14. Gente, com saturação 92, 93, eles já consideram um caso grave. Com 90, eles já estão entubando. E eu cheguei lá com saturação 14. Ou seja, eu cheguei morta. Só que Deus disse, não é agora. Tenho algo para fazer. Com certeza na minha vida e na vida das pessoas que estavam clamando, que estavam acompanhando, que estavam ao redor. Eu tenho alguns irmãos por parte de pai e tenho 2 irmãos por parte de mãe e pai, né, que somos do casal. E os 3 foram criados na igreja, mas só eu permaneci. E eles não querem nada com Deus. Às vezes dá até desânimo, porque a gente ora, minha mãe chora, clama, pede ao Senhor, e nada do que acontece abala eles, nem coloca neles o desejo de voltar para os braços de Deus. E eles não querem nem saber de orar, nem de ouvir a palavra, não são ignorantes, mas quando minha mãe diz, vamos ler isso aqui, vamos orar, um corre para lá, outro corre para cá, disfarça e sai. Mas quando isso aconteceu, o coração deles deu uma apertada. E meu irmão saiu pedindo oração para amigos que nem são cristãos. E teve uma pessoa muito religiosa lá do estado de São Paulo, que disse, nós vamos fazer uma promessa. E se sua irmã ficar boa, você vai ajudar a pagar essa promessa. E ele me disse que está com essa responsabilidade. Ele disse, eu não acredito. Eu disse, mas você tem que apoiar a fé de alguém que acreditou. E orou. Quando Deus disse, Lília, sai para fora, as coisas começaram a mudar. Tinha chegado um áudio, que talvez chegou para a maioria das pessoas, dizendo que a família tinha que já se preparar, porque as coisas estavam num nível muito ruim. E de repente eu abri os olhos.
E para a alegria de todos, para a surpresa daquele hospital, daquela UTI, eu acordei. Eu acordei. Muitas pessoas pensam que quando a gente volta da UTI, a gente volta assim, né? Pulando, sorrindo, falando. Ah, ficou bom, né? Acho que talvez algumas pessoas pensem isso, mas não é bem assim, viu? Eu acordei sem movimento nenhum, do pescoço para baixo. Só a cabeça funcionava. Não tinha movimento, não conseguia falar. Eu tinha feito um procedimento chamado traqueostomia e tinham feito 2 vezes. Eu tenho 2 cicatrizes. E nesse procedimento, obrigada, irmão. Até a cicatrização acontecer, a fala não sai normal. E só saía ar, vento. E eu tentava falar e as enfermeiras tentavam me entender, eu não conseguia me movimentar, não conseguia escrever e a comunicação era horrível. Passei por muito desespero ali. Eu estava meio acordada e meio dormindo. Eu precisava de água, queria água de qualquer jeito e não podia beber. Eu passei a ter surtos. Eu via coisas que não existiam, coisas que fora da realidade. Eu acordei achando que estava em uma maternidade, que eu tinha tido 2 bebês gêmeos, né? 2 meninos que já estavam em casa e que eu precisava receber alta dali com urgência para amamentar meus filhos. E eu brigava com as enfermeiras porque eu queria ir embora, eu mordia enfermeiro. Eu achava que a clínica estava me segurando por alguma razão. Eu surtei que Josué foi tentar me tirar de lá. Eu surtei que um sobrinho meu juntou uma turma e foi fazer protesto na porta do hospital para me tirar de lá, porque eu já estava boa e não precisava, nem me movimentava, irmãos. Depois desse surto, eu surtei que estava grávida. E comecei a complicar o tratamento, porque as enfermeiras chegavam perto de mim e eu dizia, não, eu não posso tomar essa medicação porque eu estou grávida. Não, eu não posso fazer essa fisioterapia porque eu estou grávida. E as enfermeiras que pegavam o plantão naquele momento, achavam que podia ser verdade, né? E voltavam lá para ver o prontuário e tudo, e viram que não era. A psicóloga teve que me chamar, fazer uma videochamada com meu esposo, e disse, olha, se você estiver grávida, a primeira pessoa que sabe é ele. E quando ligou, né, foi uma surpresa. Daniel dirigindo, estava com Laura no carro. E eu, Daniel, você está sabendo que eu estou grávida? E Daniel, o que é isso? Minha esposa deu entrada com Covid e está grávida, que história é essa, né? Mas depois que você tem um choque com a realidade, o surto passa, né? E outros surtos aconteceram. Mas a vitória vem. A vitória vem. Cada procedimento horrível, gente, no hospital. Muitas vezes nós não conseguimos tomar uma injeção, uma medicação, porque é um pouco amarga em casa. Não conseguimos fazer determinados tratamentos, porque é difícil. Mas quando você cai no hospital entre a vida e a morte, você está ali. Eu estava ali largada. Toda mulher muitas vezes é um pouco tímida, envergonhada, né? Que é normal e é o correto, não está se expondo. Mas eu estava ali largada, usando fraldas, fazendo todas as minhas necessidades fisiológicas em fraldas. Foi muito difícil. Mas, quando eu menos esperei, as coisas iam acontecendo. A traqueostomia foi finalizada, foi retirada a tráqueo. A minha diurese voltou ao normal. Dizem que, quando eu cheguei no hospital, os meus rins pararam e eu não urinava. O que saía de dentro de mim era sangue. E quando a urina começou a normalizar, as enfermeiras passavam pela porta da UTI que eu estava e diziam, olha que coisa linda, olha como está bonito. E eu ficava, o que será, né, que estão vendo? Não conseguia me mexer, não sabia se tinha alguma coisa pendurada ali na maca, na cama. Mas era porque elas estavam vendo a bolsa de urina com a cor normalizando. E cada surto desse que eu tinha, cada trabalho que eu dava, depois eu conversando com os técnicos de enfermagem, né, pedindo desculpa pelo trabalho que eu dei, eles disseram, Lília, era uma felicidade para a gente, porque era uma forma de reação sua. E para a gente era uma vitória não perder mais uma pessoa. As coisas foram, né, normalizando, passaram a introduzir alimentação pastosa, porque eu só me alimentava por sonda. E finalmente eu saí da UTI. E foi uma alegria muito grande quando eles disseram que eu estava indo para a enfermaria.
Eu fui para a enfermaria. Cheguei lá, fui recebida por uma nova equipe que já sabia do meu caso. Os médicos, até médicos, foram me visitar de lá da UTI, foram na enfermaria me ver. Eu ficava assim, emocionada em conhecer. Foi a partir dali que eu passei a conhecer a minha história e saber o que tinha acontecido, o que Deus tinha feito. Foi maravilhoso quando, numa noite que eu estava já na enfermaria, Daniel chegou irreconhecível, né? Todo de máscara, paramentado, e eu achando que era mais um enfermeiro que estava chegando. E depois de tantos dias eu pude reencontrar meu esposo. No dia seguinte, a minha filha. E depois alguns amigos que se dispuseram a ser acompanhantes meu lá no hospital. O tratamento começou a evoluir. Uma infecção, mesmo depois que eu já estava na enfermaria, tentou me segurar. Os médicos não descobriam o porquê, mas a febre não passava. Mas Deus já tinha operado um milagre, já tinha começado o trabalho dele e ele não ia fazer um milagre incompleto. E dentro de pouco tempo, aquela infecção foi embora. Os movimentos foram voltando muito lentamente. Eu vim para casa, né, eu até questionava, eu dizia, eu vou receber alta e nem vou andar. Eu vejo as pessoas saindo do hospital, pelo menos sentada numa cadeira de rodas, e eu não sento. Eu vou sair deitada, vou sair com aquela plaquinha, venci o Covid, como? Deitada, é. Não é possível uma coisa dessa. E Deus foi me dando a vitória aos poucos, e está me dando, porque muitas coisas eu ainda estou alcançando. E, finalmente, eu saí do hospital. E hoje eu estou aqui, para dizer o quanto nosso Deus é grandioso. Deus sempre cuidou de mim, eu não tenho dúvida disso. Desde o meu nascimento, a minha infância, a minha idade adulta, Ele sempre cuidou de mim e continua cuidando. E muitas vezes a gente acha que Deus cuida só nas grandes coisas, mas Deus cuida nos mínimos detalhes. Eu estava no hospital, eu só tenho uma filha, então ficava intercalado entre Laura e Daniel. Um ficava de dia, outro ficava à noite. E era cansativo, porque passar o dia inteiro no hospital não é brincadeira. Daniel precisou parar de trabalhar para poder cuidar de mim. Ele é motorista de aplicativo. As coisas iam ficar muito difíceis. Nesse tratamento, eu adquiri uma escara. Nesse internamento, eu adquiri uma escara. Uma lesão tão grande, gente. Tão grande. Para vocês terem uma ideia, um dos enfermeiros que foi cuidar de mim em casa, ele só agora teve coragem de me dizer que quando ele ia fazer a limpeza, cabia 4 dedos. E a profundidade daquele jeito. Eu ainda estou com esse ferimento. Está bem pequenininho. Não cabe mais um caroço de feijão. Mas ele ainda está aqui. Estamos lutando com ele. Eu estou com uma cicatriz no cabelo, na cabeça, que foi uma lesão também. Como meu cabelo é cheio, isso não vai nem mostrar, vocês não vão nem perceber. Mas essa cicatriz aqui no meu pescoço, eu quero que ela nunca saia. Porque todas as vezes que eu olhar no espelho, eu quero lembrar que Deus fez um milagre na minha vida. Que Ele me ressuscitou. E que Ele tem um propósito. E que eu não vim a esse mundo pela segunda vez para ficar de mãos cruzadas, não. Mas foi para trabalhar nessa obra e apressar a volta dEle. Eu queria dizer que Deus coloca anjos na nossa vida. E eu tive a oportunidade de ter muitos anjos que me cercaram. Anjos guerreiros que lutaram para que eu fosse para uma UTI, para um tratamento melhor. Eu tive os anjos intercessores, que eu acredito que todos vocês oraram por mim, foram anjos em minha vida. Eu tive os anjos profetizadores, que foram as crianças que falavam, né? Usadas por Deus, que eu já estava curada. A minha sobrinha mesmo, em um momento de desespero de Joana, Letícia chegou para a mãe e disse, mãe, não chore, tia Lília já está curada, Jesus já curou tia Lília. E tiveram outras crianças também que fizeram isso. Eu tive os anjos da esperança. Não foram aqueles anjos da Novo Tempo, não, mas foram anjos que iam na minha casa, falavam com meu esposo, que ligavam, que mandavam mensagem, que davam conforto, que davam apoio no momento que eles estavam em desespero. Eu tive anjos acompanhantes. Gente, numa época de Covid, pessoas se disporem a sair das suas casas e ir para um hospital, correndo o risco de serem contaminadas para cuidar de mim. Eu não tenho como agradecer. Gente, esse ferimento que eu tive, essa lesão, ela
é um tratamento muito sério. E o hospital, ele não cobria tudo. Eu estava no hospital particular, mas pelo SUS. E nós tivemos que gastar muito dinheiro, e nós não tínhamos. E 2 pessoas tiveram a ideia, Lu e Lane, Anjos de Luz, de fazerem uma campanha financeira. Quando elas me disseram, eu não queria. Eu disse, gente, não precisa. Tem pessoas mais precisadas na igreja do que eu. Eu não sabia do que estava acontecendo. E Deus providenciou elas. E logo em seguida, Ele providenciou anjos provedores que apoiaram essa campanha. E Deus não permitiu que nada faltasse no meu tratamento. A medicação era muito cara. Cada pomada, 100, 200 reais. Pomadas que duravam 3 dias, 4 dias. Não tinha o que chegasse. E quando eu achava que a medicação ia acabar, chegavam bênçãos. Gente, não faltou alimento, não faltou fruta, não faltou comida, né? Enfim, os anjos provedores, eles entraram em ação e fizeram algo que eu nunca imaginei ser abençoada com isso. Enfim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E essa realidade aconteceu na minha vida. Hoje eu estou feliz pelo milagre que Deus me concedeu e ao mesmo tempo eu estou triste. Eu estou com uma tia, irmã da minha mãe, que mora na cidade de Apiaí, em São Paulo, que também foi diagnosticada com Covid essa semana. Aparentemente, por ela não ter algumas comorbidades, a gente achava que estava tudo sob controle. Mas ontem a médica falou que o pulmão dela a infecção evoluiu. E ela precisa urgente de UTI. E na cidade dela não tem UTI. E as UTIs ao redor estão todas ocupadas. E ela está precisando de um milagre também. E eu queria clamar a essa igreja que orem por ela. O nome dela é Lauricleia, mais conhecida como Cleia. É uma serva do Senhor também, que se for da vontade de Deus, ela também vai receber um milagre. E eu sei que assim como ela, tem muitas pessoas sofrendo, e nós precisamos orar por essas pessoas. Acredito que nessa igreja também tem pessoas que estão passando por situações semelhantes, ou até piores, ou não, mas que precisam das nossas orações, do nosso apoio, do nosso carinho. Não vamos perder as esperanças. Quando tudo parecia que não ia dar certo, Deus operou um milagre. E eu quero dizer que Deus tem um milagre na hora certa para cada um de vocês também. Muito obrigada a todos os anjos que me apoiaram, que eu sei que tiveram anjos aqui nessa igreja de todas as categorias. E eu louvo a Deus por isso. Só Deus irá recompensar vocês. Vocês sabem quem eu estou falando. Muito obrigada. E que Deus opere um milagre na sua vida, seja físico, material ou espiritual. Mas creia que o Senhor Jesus pode fazer isso. Eu vou convidar a Joana, que vai concluir esse testemunho com louvor. Essa foto foi eu já da enfermaria, já estava prestes a sair, né? E eu não tenho muitas fotos, porque ela não pode tirar fotos, mas eu quero guardar as lembranças boas também, de tudo que o Senhor fez, né? E ter a certeza de que o Senhor fará muito mais nas nossas vidas. Feliz sábado. Cantar um pouco do milagre que Deus fez na vida de Lília é um momento assim, é muito especial para mim, né? Foram dias que vivemos, vocês também viveram, dias tristes, dias que clamamos e que pedimos muito a bênção de Deus sobre a vida dela, e Ele a concedeu. Ele fez o milagre certo na hora certa. O Senhor não abandona os que esperam nele, suas mãos estão abertas para abençoar.
Ele sempre socorre os que clamam. Só recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate ver as portas se abrirem, e na hora certa o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Você crê nisso? Deus tem um milagre certo na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Só recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate ver as portas se abrirem, e na hora certa o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Direção, solução, olha meu irmão, Deus quer te ajudar a chegar do outro lado. Mesmo que as circunstâncias digam não, que o fardo esteja muito pesado, não desista, insista, meu irmão. Siga em frente em direção ao seu alvo, porque Deus não tem limites, seu amor não tem limites também. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, só Deus tem. Deus tem um milagre. Glória a Deus. Amém. Queria que você ficasse em pé. Desculpe aí, Vânia, eu acho que a gente excedeu um pouquinho o tempo. Ela já quer se despedir, mas antes nós queremos agradecer a presença da Lília, da Joana, do Daniel, do esposo da Joana, da família que está aqui conosco. Eu sei que você está com compromisso lá na outra igreja, tem que voltar correndo, mas eu gostaria que a igreja desse uma saudação, né? A igreja ficou parada, não é? Tem muitas coisas além por trás, não é? Mas só passando tempo com ela. E em nome de toda a igreja, Lília, nós queremos te oferecer uma pequena lembrança aqui da mulher de oração que você é, abençoada, e que você volte mais vezes ao nosso meio, que você continue sendo essa bênção de Deus, você e toda a sua família.
Gente, muito obrigada pelo carinho. Eu não vou esquecer jamais, né? Já não esqueço dos meus irmãos e com essa lembrancinha vai ser uma lembrança de que essa igreja também orou por mim. Eu gostaria de orar com vocês. Sábado passado nós tivemos um culto de ação de graças lá na nossa igreja. Eu sei que muitos não puderam ir, acho que ninguém daqui foi, porque também estava em programação aqui na igreja e também estamos vivendo um momento que não dá para juntar tanta gente em um lugar só. Mas o culto foi transmitido. E aqueles que quiserem assistir na íntegra, né, eu vou deixar o link com o Ismael. Você pode passar para a igreja. Tem todos os louvores com o Grupo Sírios, com a Priscila lá falando o que motivou ela a tomar essa atitude. Enfim, ajudou a contar um pouco do milagre que aconteceu comigo. E podem passar para outras pessoas, porque as pessoas aí fora precisam saber que o nosso Deus opera milagres e maravilhas no meio de nós. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua Santa Casa, te dando graças e rendendo louvores a Ti, porque Tu és digno de louvor, de honra e de adoração. Nessa manhã, eu de forma especial te agradeço mais uma vez pelo milagre de ressurreição que o Senhor operou em minha vida. Mas quero também pedir por todas as pessoas que estão enfermas e que estão precisando de um toque de cura nesse dia. Eu não conheço tantas pessoas, o nome não lembro de muitas pessoas, mas representando todos os enfermos, eu vou colocar aqui o nome da minha tia Cleia. E que o Senhor a toque também com o seu toque de cura e opere um milagre segundo a tua vontade, tanto na vida dela como na vida de todos os enfermos. Abençoa essa igreja, ó Deus, que ela continue crescendo, não só em tamanho, mas em espiritualidade, e que cada membro possa sentir o desejo mais forte a cada dia de que o Senhor volte logo. Estamos vivendo em um mundo onde ainda iremos ter muito sofrimento, muitas dores, mas que o Senhor esteja segurando fortemente em nossa mão e que possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor tem um milagre certo na hora certa para cada um de nós. Perdoa-nos os nossos pecados e permanece conosco em nome de Jesus. Amém.